Glórias a Deus. Essa noite eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. É uma imensa alegria estar com os irmãos aqui juntos para louvar o nome de Jesus, no melhor lugar que existe, que é na casa de Deus. Amém. Davi, ele disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porém, quando Davi ele ia na casa de Deus, ele ficava lá no pátio, porque ele não podia entrar onde você está hoje. Se ele sentia alegria só de vir no pátio da igreja, imagine se ele pudesse estar onde você está hoje. Nós temos esse privilégio porque o Senhor nos conquistou isso. Amém? Aleluia. E eu me sinto bem em estar aqui neste lugar junto com os irmãos. E aqui eu tenho uma família em Cristo. Eu sempre digo que os laços espirituais eles são mais fortes do que os laços sanguíneos. Amém? Pastor Kleber é um irmão que Deus me deu, junto com toda a sua família. Amém? Que tem sempre nos abençoado. E toda a igreja Rajas mora dentro do meu coração. Amém? Glórias a Deus. Eu gostaria de ler a palavra de Deus com os irmãos no livro de Gênesis, capítulo 45. Vamos ler o versículo 4. É bom pregar em Gênesis porque é facinho de achar, né? O primeiro livro. Amém? Nos fala assim a palavra de Jesus, irmãos. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendidos para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Ainda no mesmo capítulo, versículo 9, diz assim: apressai-vos e subi ao meu pai e dizei-lhe, assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai amado, por estar aqui em tua presença, por nos dar esse privilégio de estar na tua casa, no lugar que o Senhor escolheu para estabelecer o seu nome. Vem aqui agora, Pai, abrir o nosso entendimento, o nosso coração, nos dê, Pai, a perfeita compreensão da tua palavra nessa noite. Venha nos guiar para que possamos ser alimentados pelo pão vivo que é a tua palavra, nos fazendo, Pai, ter sede e fome de conhecer mais do Senhor. Fale com o teu povo nesta noite, me usando para transmitir a palavra que provém do seu coração, alcançando cada coração aqui neste lugar. Nós confiamos em ti, ó Pai amado, entregamos tudo em tuas mãos, em no nome de Jesus, o verdadeiro e único Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Você pode sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, se tem uma coisa que eu não gosto de fazer, é de passar para alguém uma má notícia. É muito triste quando você tem que chegar até uma pessoa e falar com ela uma notícia ruim. Mas é muito bom quando temos a oportunidade de transmitir uma boa notícia. Você chegar para um pai, uma mãe, que às vezes está ali numa sala de espera de um hospital, onde o seu filho está talvez num procedimento médico, em risco de vida, e quando de repente a porta se abre e o médico fala: pai, mãe, o seu filho está bem, né? Você poder transmitir uma boa notícia. A palavra evangelho significa boas novas, isto é, boas notícias. Eu gostaria de trazer a palavra hoje por título: portadores de uma boa notícia. Irmãos, Jacó,
ele tinha 10 filhos. Porém, a sua esposa tão amada, que era Raquel, não havia ainda lhe dado filho algum. E Jacó, ele queria muito que a sua esposa Raquel tivesse um filho. E por fim, então, nasce José, o 11º filho de Jacó, e era o filho da sua velhice. Então Jacó, ele tinha todo o carinho por José, e José também tinha todo o amor pelo seu pai Jacó. E Jacó, ele tinha uma preferência ainda por José entre os outros seus filhos. E chega uma ocasião em que Jacó, ele faz um ato para distinguir José dentre os outros filhos. As roupas do povo de Canaã era roupa simples, às vezes feita de couro de animal, de outros materiais, mas geralmente de uma cor só. E geralmente as pessoas tinham só, muitas vezes, uma peça de roupa apenas. Mas para José, Jacó, ele fez uma túnica de várias cores. Isso era uma peça cara, uma peça rara, e isto mostrava a preferência que Jacó, ele tinha para com José. E isso causou um ódio, uma revolta nos irmãos de José, e eles então começaram a perseguir a José. E quando eles iam para o campo trabalhar, e José ainda contava para o seu pai as coisas erradas que seus irmãos faziam. Até que chega um dia, irmãos, em que os irmãos de José, eles jogam ele dentro de um poço seco, e José fica lá abandonado dentro daquele poço, e a intenção dos irmãos era matar José. Até que passa ali uma caravana de mercadores de escravos, e alguém tem a ideia de vender José como escravo. Então eles tiram José do poço, arranca ali aquela capa colorida, aquela túnica de várias cores, e eles vendem José para os ismaelitas, que era o povo que tinha maior ódio do povo de Israel, pela disputa entre Isaac e Ismael. E agora então, para esconder o que tinham feito do seu pai, eles pegam aquela túnica de várias cores, eles matam ali um animalzinho, uma ovelha, espalha sangue naquela túnica, rasga aquela túnica, espalha o sangue, e então eles chegam em casa para o seu pai, e fala: pai, nós encontramos essa túnica no caminho, reconheça agora, se essa não é a túnica do seu filho José. Meu irmão, quando Jacó, ele olha aquela túnica que ele havia feito com tanto carinho para o seu filho, com tanto amor, agora ele olha aquela túnica toda rasgada, manchada de sangue, e agora o coração de Jacó fica dilacerado, e ele fala assim: com certeza uma fera despedaçou meu filho. E nos fala assim que foi tanto sofrimento de Jacó. Em Gênesis 37, versículo 35, nos fala assim: e levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado, e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. E assim chorou o seu pai. Ele falou assim: eu vou morrer chorando, eu me recuso a ser consolado, eu não aceito que Rubem, que Judá, que Isacar, Zebulon, que Diná, eu não aceito consolo, eu não aceito que ninguém venha me consolar. O meu filho está morto, o meu filho morreu, eu vou chorar até morrer, ninguém pode me consolar. Deixa eu te perguntar, havia alguém no mundo que podia consolar Jacó? Havia alguém chamado
José. Porque se José estivesse ali, pai, não chora, pai, eu estou vivo. Porém, como ele pensava que seu filho estava morto, ele disse: ninguém pode me consolar, eu não tenho um consolador, eu não tenho ninguém para me consolar. E enquanto isso, José foi para o Egito, vendido para a casa de Potifar, e ali José é acusado de um crime hediondo, atentado violento ao pudor, e ele vai para a prisão, e quando ele chega na prisão, logo os presos querem saber qual o motivo, e fala: isso aí? Tentou estuprar a esposa do capitão da guarda do faraó, é estuprador. Mas Deus, ele honra a José, porque ele assumiu uma culpa que não era dele. Ele assumiu toda a culpa que lhe acusaram, e Deus, ele vê tudo isso, e Deus tira José daquela prisão, e o coloca como governador de todo o Egito. Ele é chamado de Zafinat Paneia, isto é, o salvador do mundo. E agora há um tempo de fome, há um tempo de que as plantações não produzem mais. Através da sabedoria que Deus concedeu a José, ele soube interpretar o sonho do faraó e precaver que houve 7 anos de bonança, e ele estocou alimentos, e agora chega 7 anos de fome, e apenas o Egito estava preparado para passar por aquele tempo de fome. Se José estivesse lá em Canaã, o seu pai teria estocado comida nos 7 anos de fartura, mas agora apenas o Egito tinha alimentos. Então Jacó, ele manda que os seus filhos descessem ao Egito para comprar alimentos. E de repente José está lá, coordenando ali aqueles trabalhos, e ele vê chegando uma caravana, 10 homens entrando, e José, ele olha e ele reconhece que são os seus irmãos. E aqui naquele momento, José, talvez ele relembra tudo que haviam feito com ele, a forma que o tratavam, que o desprezavam, que o jogaram no poço, que o venderam como escravo, mas ele sabia que tinha um pai que o amava e que estava chorando por ele. E ele pergunta para ele assim: o que vocês vieram fazer aqui no Egito? Senhor, nós somos filhos de um homem chamado Jacó, nós somos em 12 irmãos, um morreu, um ficou em casa com meu pai, e nós 10 viemos aqui. E José fala assim: o seu pai ainda vive? Sim, ele está vivo. Meu irmão, imagina agora o coração de José ao saber que o seu pai estava vivo. Será que José, ele não tinha desejo de que seu pai soubesse que ele ainda estava vivo? Mas José, ele não se dá a conhecer aos seus irmãos. Ele fala assim com eles: olha, vocês vieram aqui para ser espias, vieram para espiar a fraqueza do Egito. Não, meu senhor, não é isso não, nós somos pastores, viemos aqui apenas para comprar alimentos, nós somos homens de bem. Não, vocês estão aqui para espiar qual é a fraqueza do Egito. Não, meu senhor, nós temos um irmão que ficou em casa com meu pai, estamos aqui de bem. Não prova isso. Vem cá, você aí, vai ficar preso aqui, um de vocês vai ficar preso. E só voltem aqui quando trazer esse irmão caçula que ficou em casa. Traga ele aqui. Não voltem a ver a minha face enquanto não trouxer esse irmão mais novo.
Por que José ele faz isso? Por que ele não fala logo: ô Judá, ô Rubem, ô Simeão, vai lá e conta para meu pai que eu estou vivo, fala para ele que eu sou José? Por que ele não entrega logo a boa notícia? É porque Deus só confia a boa notícia àquele que ama ao seu irmão. José ele não confiou que os seus irmãos levassem aquela boa notícia, porque ele não tinha certeza se eles tinham amor, porque para levar o evangelho, para levar a boa notícia, eu preciso ter amor. Se eu não amar, eu não sou digno de levar as boas novas. Passa-se um ano, e agora eles voltam ao Egito, e agora traz com eles Benjamim, o irmão caçulo de José. E quando chega agora ali, José, ele, na hora de despedir os seus irmãos, ele pega o seu copo de ouro, e ele manda esconder dentro do saco de alimentos de Benjamim. E quando eles estão indo embora, José manda interceptar e fala: olha, alguém roubou a taça de ouro da casa do governador do Egito. Disseram: não, meu senhor, ninguém aqui é ladrão. E começa a olhar, começando pelo mais velho, de Rubem, vem de cada um até chegar no saco de alimentos de Benjamim. E de lá tira aquele copo, aquela taça de ouro. E agora fala assim que eles rasgaram as suas vestes. E eles voltam agora para a casa de José. E quando chega lá, Judá fala assim: Senhor, eu sei que nós pecamos, eu sei que todos nós agora vamos ser escravos. E José fala assim: negativo, todo mundo não, apenas esse garoto aí, ó, ele é escravo, vocês podem ir embora. Por que José ele faz isso, né? Estão prontos para amar? Estão prontos para dar a sua vida pelo irmão? Está pronto? Para você levar a boa notícia, você precisa estar pronto. E quando José ele fala isso com os seus irmãos, nos fala assim a palavra de Deus, que naquele momento Judá, ele se prostra diante de José, e ele começa a falar, ele começa a contar a história da vida de Jacó, de como Jacó amava os seus filhos, amava o seu filho que havia morrido, supostamente, amava aquele jovem que era o seu caçulo. E ele fala assim: deixa que eu fique aqui como escravo? Deixa que eu seja o teu escravo, José, ou Savenate Paneia. Deixa que eu fique aqui. Em Gênesis 44, versículo 33, ele fala assim: agora, pois, fique o teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Aí ele fala assim, versículo 34, porque como subirei ao meu pai, se meu irmão não for comigo? Meu querido, comece a pensar nisso. Como subirei ao meu pai, se meu irmão não for comigo? Como eu vou subir ao pai, se o meu irmão não for comigo? Como eu vou subir ao pai, se você não for comigo? 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 Como eu vou subir? Como eu vou subir? Olha, eu não aceito, José, eu não aceito, eu não quero voltar ao meu pai sem levar Benjamim comigo. É esse sentimento que deve ter aquele que leva boas novas. Eu não quero ir para o céu sozinho, eu não quero subir sozinho. Poderia ser o momento de Judá olhar para Benjamim e falar assim: Benjamim, onde você está com a cabeça de ter roubado esse homem? Bem feito para você agora.
Você errou, assuma as consequências. Você errou, agora você que se vire. É muito fácil nós apontarmos o dedo e acusar os irmãos. É muito fácil nós desprezar aquele que errou, aquele que caiu, porque ninguém sabia que Benjamim era inocente. Mesmo a prova contra ele, em nenhum momento Judá, ele diz que Benjamim é inocente. Ele simplesmente fala assim: eu não posso subir se ele não for comigo. Judá não sabia, mas neste momento, ele tinha acabado de se qualificar para ser portador de uma boa notícia. Quando você está pronto a dar a sua vida por uma alma, quando você está pronto a dedicar o seu tempo, tudo que você tem para salvar o teu irmão, para salvar uma alma, você está se qualificando para ser portador de uma boa notícia. Está se qualificando para ganhar esse privilégio de levar uma boa notícia. E nos fala assim que naquele momento, quando Judá faz essa súplica, José, ele fala assim: saia todo mundo desta sala, só fiquem aqui esses irmãos. Sabe o que ele diz? Ele fala assim: olha, o que eu tenho para falar agora, só pode ouvir quem ama os seus irmãos. A mensagem que eu vou revelar agora, José diz: sai todo mundo, eu só quero que fique nessa sala aquele que ama o seu irmão. Ele nos fala assim, que quando todos saem, só fica ali José com os seus 11 irmãos. E nos fala assim que naquele momento, ele começa então a chorar. E ele, então agora fala para os seus irmãos: eu sou José. Eu sou José, vocês me venderam. Vocês intentaram mal contra mim, fizeram tudo. Eu vim para o Egito por causa de vocês. Eu vim para cá, eu fui acusado de crimes que eu não cometi por causa de vocês. Meu querido, Jesus, ele poderia falar como José falou: eu vim a este mundo por causa de você. Eu fui acusado de coisas que eu não fiz por causa de você. Eu suportei escravidão, eu fui servo por causa de vocês. Eu fui preso por causa de vocês. Eu fui condenado por causa de vocês. Mas saiba, ele fala assim com os irmãos: eu fiz tudo isso, tudo que vocês fizeram, agora se transformou em algo bom. E ele fala agora: vai correndo contar para o meu pai. Agora sim, agora vocês estão capacitados para isso, já mostraram que podem fazer isso, já mostraram que podem portar a boa notícia. E sabe qual era a boa notícia? Que aquele que Jacó achava que estava morto, estava vivo. Jacó chorava, ele disse: eu vou chorar até morrer, porque José está morto, mas a boa notícia era: Jacó, para de chorar, porque ele está vivo. Sabe por que o mundo chora? Sabe por que o mundo sofre? Sabe por que o mundo passa por momentos tão difíceis? É porque eles ainda não sabem que Jesus está vivo. É porque eles não têm o Consolador. Não há ninguém que possa consolar este mundo. Não há ninguém que tenha resposta para este mundo. Mas você é chamado por Deus para ser portador de uma boa notícia e dizer que aquele que eles pensam que morreu numa cruz e acabou a sua história, ele está vivo. Ele está vivo eternamente. Aleluia. E agora os irmãos vêm abraçar José.
E José começa a falar com eles o que eles deviam, a mensagem que eles deviam levar. Mas se você analisar o perfil dos portadores de uma boa notícia, tem de todo tipo. Tinha Rúben, que Jacó fala que era inconstante, como a água mudava de uma hora para outra. Tinha hora que era todo calmo, hora que era estressado. Tinha Rúben, que era explosivo. Tinha alguns que eram mais calmos. Eram perfis totalmente diferentes. Se nós for analisar quando Jacó vai dar a bênção para os seus filhos, ele fala de um por um, e você vê que são totalmente diferentes um do outro. Os seus filhos, cada um deles tinham as suas qualidades e defeitos, as suas personalidades. Acontece que muitas vezes nós queremos que o nosso irmão seja igual a gente, que pense como nós, que haja como nós, e às vezes nós não aceitamos as diferenças que há entre nós. Acho que você tem que pensar como eu, tem que ser como eu, não podemos discordar em nada. Mas aquele grupo ali de irmãos, aqueles 11 que iam subir, a Bíblia fala que um era leão, o outro era lobo, o outro era cordeiro, um era água, o outro era fogo, era totalmente diferente. Imagine a confusão, voltando para casa. Hein, Simeão? Tá lembrado, né? Que você queria era matar, né? Se fosse pela sua ideia, hein? Judá, mas você que a ideia de vender foi você. Isacar, ainda bem que eu não falei nada. Pode procurar na Bíblia, eu não disse nada. Não tem nada que eu falei. Rubem disse assim, olha, nem lá eu estava quando venderam. Nem lá eu estava. Quanto tempo ia demorar a viagem para chegar lá em Canaã? Se fosse no caminho, e a discussão deles era longa, né? Ia discutir. Então, meu irmão, às vezes nós estamos perdendo muito tempo no caminho, apontando, acusando, discutindo diferenças. Mas eu quero que você preste atenção na última ordem que José deu para os seus irmãos antes deles partirem. Em Gênesis capítulo 45, no versículo 24, nos fala assim: e despediu aos seus irmãos e partiram, e disse-lhes: não contendais pelo caminho, não fiquem brigando no caminho, não fiquem discutindo no caminho. Vocês têm uma missão, levar a boa notícia. Então não perca tempo discutindo, não perca tempo brigando, não perca tempo para discutir quem canta melhor, quem prega melhor, quem tem a melhor igreja. Apenas leve a boa notícia. Apenas leve a notícia, porque é questão de urgência. Quanto tempo Jacó tinha de vida? Quanto tempo restava para Jacó? A Bíblia fala que ele já estava com os olhos cansados. Jacó estava bem de idade. Jacó poderia morrer a qualquer momento. Se eles perdessem tempo no caminho, se eles demorassem mais no caminho, eles poderiam chegar lá e a boa notícia não valer nada. Porque Jacó poderia ter morrido. É por isso que fala, não brigue no caminho, é mensagem de urgência. Meu irmão, quando nós temos uma mensagem de urgência, e a mensagem do Evangelho é mensagem de urgência, nós não podemos perder tempo, porque
o Jacó está chorando, o Jacó do mundo está às vezes embaixo de uma ponte, o Jacó do mundo muitas vezes ele está em um hospital, o Jacó do mundo muitas vezes ele está depressivo, ele está pensando em tirar a sua vida, ele está sem esperança, ele está sem sonhos, mas você tem para esse Jacó uma boa notícia. É por isso que não podemos perder tempo. Cada segundo é importante para levar a boa notícia. Aleluia. Então, eles partem. Imagina a chegada lá em Canaã agora. Não era mais uma caravana comum. Agora era uma grande comitiva, com carros de boi, jumentos carregados, com todas as provisões para a viagem. Agora chega aquela caravana enorme em frente à casa de Jacó. Se ponha no lugar de Judá, de Rúben, Levi, chegar para o seu pai e falar: hein, pai, não tem aquela história da túnica manchada de sangue que eu te entreguei? Pois era mentira, pai. É que nós vendemos José como escravo. Será que era fácil uma confissão de culpa? Porque para entregar a boa notícia, eles tinham que desfazer o fake news que levaram antes. Para entregar a boa notícia, eles tinham que confessar que eles haviam mentido, que eles haviam pecado. É por isso, que, irmãos, que nós, para levarmos a boa notícia, é preciso ter confissão e arrependimento. É preciso nós arrependermos dos nossos pecados e reconhecer que nós falhamos, reconhecer que nós pecamos e que nós precisamos da misericórdia de Deus. Então agora eles chegam e eles falam assim com seu pai: pai, nós temos para o senhor uma boa notícia. O que foi, meus filhos? O seu filho José, ele está vivo. Imagine você ficar por anos e anos, mais de 20 anos, sendo enganado que seu filho morreu. Você chora por 20 anos a morte do seu filho. E de repente agora alguém chega e fala: olha, ele está vivo. Nos fala assim a palavra de Deus, que quando eles dizem isso, o coração de Jacó não suporta aquela boa notícia. Era muito forte para ele, era muito pesado aquela notícia que os seus irmãos agora traziam para ele. E nos fala assim a palavra do nosso Deus, que quando eles falam isto, o coração de Jacó desmaiou. Capítulo 45, versículo 26. Então lhe anunciaram dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditavam. Era bom demais para ser verdade. Meu irmão, o evangelho, muitas vezes as pessoas têm como bom demais para ser verdade. Em um mundo que só recebe má notícia, os jornais preferem focar em más notícias. Os jornais se vendem mais quando tem má notícia. Todos os dias decolam aviões e pousam, mas só viram notícia quando cai. Ninguém traz na capa do jornal: temos paz na Coreia do Sul,
temos paz em tal país, mas quando sai uma guerra, é notícia. Então, o mundo, em tudo que ele olha, ele só recebe má notícia. E quando você traz a boa notícia, as pessoas não conseguem acreditar. E o coração de Jacó desmaiou. Amém. É como se tivesse uma parada cardíaca naquele momento. O coração parou de bater. Era muita coisa boa num momento só, e o seu coração não aguenta. Meu irmão, o coração do mundo, quando você prega o evangelho puro e simples, abala as estruturas. E muitas pessoas não estão preparadas para receber a mensagem das boas novas. E quando recebe essa palavra, quando recebe a boa notícia, alguns não conseguem suportar esta boa notícia. Quando o coração de Jacó desmaiou, só houve uma coisa que pôde fazer o seu coração voltar a bater. Nos fala assim a palavra de Jesus no versículo 27, capítulo 45. Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras de José que ele lhes falara. A primeira coisa que mudou a ideia de Jacó, que fez ele acreditar, porque o coração parou, porque ele não acreditava. O que fez ele mudar de ideia, a primeira coisa, eles contaram a Jacó tudo aquilo que José havia dito. Meu irmão, para que nós possamos ganhar o mundo para Cristo, nós precisamos pregar toda a palavra de Deus. Eu preciso pregar tudo aquilo que Jesus disse. Eu preciso crer na Bíblia por inteiro. Eu preciso crer em tudo que ela me diz. Eu preciso acreditar na integridade da palavra de Deus. A Bíblia não é um self-service que você vai escolher a parte que te agrada e a parte que você não gosta. Não, a Bíblia é para ser inteira, para que o coração do pecador possa se converter. Ele precisa ouvir toda a palavra de Deus. Jacó sabia que o seu filho José era bom. Ele sabia que o seu filho José era misericordioso. O mundo sabe que Jesus é bom. O mundo sabe que ele é maravilhoso. Mas tinha algumas coisas que Jacó não sabia sobre José. E para que ele pudesse acreditar, eles tiveram que contar para Jacó todas as palavras de José. Vamos analisar quais foram todas as palavras de José. No capítulo 45 de Gênesis, no versículo 8, esta é a mensagem, a boa nova, a boa notícia que José manda levar para o seu pai. Ele fala assim: assim, não fosse vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai do faraó, e por senhor de toda a terra, de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Deixa eu te perguntar, quem é mais poderoso, Jesus ou José? Jesus ou José? Nesse texto aqui, nos fala assim, que José fala: eu sou pai do faraó. Só isso? Senhor de toda a casa e regente de toda a terra. José então era um grupo de 3 pessoas. Era? Ao mesmo tempo, ele era pai, senhor e regente. Você me disse que Jesus é mais poderoso que José. Se José, comedor de feijão, podia ser pai, senhor e regente, o meu Jesus não pode ser pai, filho e Espírito Santo e ser apenas um.
Se José podia ter 3 funções ao mesmo tempo, o meu Jesus não pode. Isto é evangelho de boas novas. E quando falou, pai, eu vou te contar tudo que José falou. José, ele falou assim que ele é pai, ele é senhor e ele é regente. E quando ele fala isso, quando Jacó ele ouve toda a palavra, não tenha medo de pregar toda a palavra. Porque nos fala assim que quando ele fala toda a palavra, o Espírito reviveu o espírito de Jacó. Quando você prega toda a palavra, meu irmão, quando você anuncia toda a palavra, o Espírito vivifica o pecador. Sabe por quê? A mensagem do Evangelho, ela provoca morte. Quando Jacó recebeu a boa notícia, ele morreu, o coração parou de bater, e é este o impacto que o Evangelho causa no pecador, é morte. Mas quando você está toda a palavra de Deus, o Espírito volta, é nova vida, é nova criatura, é o Espírito vivificante de Deus que faz a diferença. Isto é evangelho de boas novas, isso é boa notícia. Quando Jacó ouviu toda a palavra, mas teve mais uma coisa ainda, que fez ele mudar de ideia. Ainda no mesmo versículo 27, diz assim: porém, havendo ele contado todas as palavras de José, que lhes falaram, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo. A segunda coisa, ele viu as obras de José na vida dos seus filhos. O mundo ele tem que ouvir toda a palavra de Deus, mas ele tem que ver os sinais de Deus na sua vida. E os sinais seguirão aqueles que creem. O mundo tem que olhar para você e ver sinais. O mundo tem que olhar, tem que ver cura, ele tem que ver avivamento, ele tem que ver mudança, ele tem que ver obras de fé. O mundo tem que ver Deus em você, porque é isso que vai fazer o mundo crer. Não foi só pregar toda a palavra, ele teve que ver. Meu irmão, quando nós pregamos toda a palavra e os sinais estão nos seguindo, isso vai impactar o pecador e vai fazer ele reconhecer que a notícia é verdadeira. O coração de Jacó agora reviveu. Ele ouviu e ele viu. Meu irmão, quando o mundo começar a ver os sinais do Senhor na sua vida, quando você pregar a palavra de Deus e os sinais se manifestar na sua vida, o pecador, o Jacó que está morrendo lá, o Jacó que está chorando sem ter consolador, ele vai saber que ainda existe uma solução, que ainda tem uma resposta, que ainda tem jeito, ainda tem solução. Escute, imagine uma coisa. Se aqueles irmãos no caminho dissessem, gente, olha só, não vão contar para papai que José está vivo não, vão chegar lá de boa, guardar as comidas, não vamos contar para ele está velhinho, não vai aguentar, vão ter que confessar a culpa, seria correto? Seria certo eles fazerem isso, esconder do seu pai a melhor notícia? E é certo nós pegarmos a mensagem mais poderosa que tem e não compartilhar com o nosso amigo de escola, amigo de trabalho, vizinho, que está morrendo, sem ter esperança, porque não sabe que Jesus está vivo. E além de estar vivo, Ele é o Senhor de tudo, Ele é o regente de tudo, Ele é o nosso Pai amoroso. Meu irmão, nós temos a responsabilidade de pregar a palavra, de anunciar o Evangelho a este mundo, de anunciar a salvação para este mundo. O Evangelho, ele vai causar uma mudança, ele vai impactar de uma forma extraordinária a vida daquele que recebe essa palavra. Quando Jacó ele encontrou com Deus no Val de Jaboque, Deus mudou o nome dele, de Jacó para Israel.
Nós lemos aqui textos de de 3 capítulos do livro de Gênesis. E você viu que todas as vezes que lemos aqui fala Jacó, 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 Jacó. Por que não fala Israel? A situação de Jacó era tão deprimente sem ter boa notícia, que ele nem mais se chamava de Jacó, de Israel. Ele aceitou a sua vida antes de ter encontro com Deus. Só fala de Jacó, 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 até que ele recebe a boa notícia. Quer ver o impacto que acontece na vida de um pecador? O próximo versículo diz assim: e partiu Israel. Ele voltou a ser chamado pelo nome que Deus havia lhe dado. O pecador sem esperança, ele aceita o nome que os homens lhe deram, os títulos que as pessoas lhe deram, os chavões, os adjetivos que o mundo lhe deu. Mas quando você recebe a palavra, você passa a ser visto e chamado como Deus te vê, como Ele te chama. E você deixa de ser guiado por você mesmo. Sabe o que é interessante? Jacó agora recebeu a notícia mais impactante da sua vida. José está vivo. Deixa eu te perguntar, se fosse você que dissesse que o seu filho que você achava que estava morto, agora está vivo, o que você faria de imediato? Vai encontrar com ele? Olha o que acontece com o pecador quando ele recebe a boa notícia. Ele deixa de ser guiado pelos seus sentimentos, pelas suas vontades, e passa a ser guiado pela vontade de Deus. Jacó estava em Canaã. O Egito, vamos imaginar assim, estava na direção do pastor Kleber, nessa direção aqui. Mas nos fala assim: e partiu Israel com tudo que tinha, e veio a Berseba. Para onde ele foi? Outra direção, oposta. José estava para lá, ele vem para cá. O que é Berseba? É posto do juramento. Ele vai lá no lugar onde Deus havia falado com ele. Ele volta lá e ele oferece sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. E ele não parte no mesmo dia. Deus, ele fala de formas diferentes, amém? Deus pode falar com você através de um versículo, através de um louvor, da mensagem do pastor. Mas com Jacó, Deus tinha uma forma de falar com ele diferente, era em sonhos, amém? Com Abraão, Deus falava com ele: Abraão, olha para o céu, e falava com ele. Mas com Jacó, Deus gostava de falar com ele em sonhos. Ele ofereceu o sacrifício, e ali ele dormiu. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: pode ir. Meu irmão, olha só, quando você recebe a boa notícia, você não segue mais os seus instintos. Você fala: Senhor, qual é a sua direção para a minha vida? O que quer que eu faça, para onde quer que eu vá, você deixa de ser guiado por aquilo que você acha e começa a ser guiado pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. Sabe por que o mundo tem caminhado para um caminho errado? É porque ele tem seguido os seus instintos, influenciadores, youtubers, que têm tentado ditar os rumos. Sabe o que eles precisam? Que você entregue a boa notícia, para que eles deixem de ser guiados por este mundo, por suas vontades, e comecem a ser guiados por Deus. A mensagem que nós pregamos, irmãos, é a mensagem verdadeira. Não há mensagem mais poderosa do que a mensagem que nós temos. Não tem uma mensagem que possa impactar tanto do que a mensagem que nós pregamos.
O evangelho que nós pregamos é o autêntico evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós temos o evangelho do reino, não é evangelho qualquer, é o evangelho do reino. Nós temos a luz do evangelho, nós temos a palavra mais poderosa que o homem pode ouvir, a palavra que traz mudança, que traz edificação, e esta palavra não pode ser guardada, abandonada. Essa mensagem, ela precisa ser levada. Amém? Eu trabalho na empresa de correios, né? Eu trabalho nos correios. E lá nós temos classificação de mensagens. Você já comprou alguma coisa pela internet que demorou para chegar um mês? Amém? Outra chega com 3 dias, né? Porque são classificações de prioridades. Tem lá umas encomendas que são prioridade baixa. Então, se chegou ali, se tiver tempo, leva hoje. Se não der tempo hoje, pode ficar para amanhã. Que são tipos de encomenda, tipos postais que não são prioritários. Meu irmão, mas quando chega lá, um tipo como um Sedex 10, telegrama, meu irmão, aí é mensagem urgente. O telegrama nós temos 4 horas para entregar. Em qualquer ponto da cidade. Se chegou lá e você sai 5 horas, chegou 5 para 5, não tem jeito. Tem 4 horas para entregar aquela mensagem, porque é urgente. O Sedex 10 tem que entregar até 10 da manhã. Meu irmão, João fala assim: filhinhos, é já a última hora. A nossa mensagem é mais urgente que telegrama. É mais urgente que Sedex 10. E não podemos deixar para amanhã, não podemos acumular, não, é mensagem expressa, é mensagem urgente. É a verdade, meu irmão, é a verdade. A verdade, ela pode incomodar, ela pode fazer as pessoas tapar os ouvidos. É difícil pregar a verdade, para quem não gosta, para a geração que não gosta da verdade. Dizem que, certo dia, a mentira encontrou a verdade na beira de um lago. A verdade estava tomando banho e deixou as suas roupas na margem do lago. A mentira, quando viu as roupas da verdade, a mentira tirou a roupa da mentira e vestiu as roupas da verdade. E ela entrou na cidade e todo mundo aplaudiu a mentira, achando que fosse verdade, porque a mentira estava vestida de verdade. Quando a verdade saiu das águas, ela viu que as suas roupas não estavam ali, só estavam as roupas da mentira, e ela se recusou a vestir as roupas da mentira. Ela disse: eu prefiro andar nua. E quando ela chegou na cidade, nua, o povo escorraçou ela, espantou dali, porque era mais fácil, é mais fácil para essa geração aceitar uma mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. Meu irmão, a verdade, ela não se veste de mentira. A verdade, ela não se camufla. A verdade, ela tem que ser pregada na sua integridade. O que faz o pecador ser impactado é você fazer, cumprir como os irmãos de José fizeram. Pregue toda a palavra de Deus, viva o evangelho, viva os sinais de Deus em sua vida e creia que Deus te chamou, Ele te escolheu para que você seja um mensageiro, um portador de boas notícias. Diga comigo assim: eu sou portador de uma boa notícia. Vamos ficar de pé? E falar de novo? Eu sou portador de uma boa notícia. E eu vou entregar. E eu vou entregar. E eu vou entregar. Aleluia. Deus abençoe esse povo.